Pessoal, muito boa tarde. Gostaria de agradecer todos que estão conosco aqui agora. Tivemos alguns problemas para início. Eventualmente, se alguém se juntar no decorrer aqui, fica tranquilo que esse processo está sendo todo gravado e a informação não vai ser perdida. A gente pode posteriormente consultar as gravações. Agradeço a participação de todos. Gostaria de iniciar a nossa live com um pedido. A partir desse momento, para o bom andamento aqui da parte de áudio, eu vou colocar todo mundo em mudo e não vai ser possível sair do mudo. Tendo perguntas, comentários, sugestões, informações sobre o áudio não está ok, peço que utilizem o chat, vai ser nosso principal canal de comunicação durante o nosso processo de live. E o áudio ele vai estar fechado. O nosso tema aqui é o novo marco regulatório na radiologia brasileira, em especial radiologia odontológica. Então, o nosso foco de hoje, de fato, é voltado para a radiologia odontológica, tanto na abordagem da RDC 330, quanto das instruções normativas pertinentes, né? Nós vamos falar aqui sobre as 56 e 57, que são relativos aos equipamentos intra e extra-orais. Nosso evento tem o apoio da Abro e realização da Biatlante. É o nosso primeiro webinar do tema. Nós não temos aqui o objetivo de esgotar o tema. Nosso objetivo é iniciar um processo de discussão desse tema, que foi regulamentado em dezembro passado. A gente está num período de transição. Esse período ele vai até dezembro desse ano. Muito embora já afete novas instalações, novas clínicas, né? Instalações de equipamentos novos já são diretamente afetadas, e as clínicas atualmente instaladas têm esse período de transição para adaptação até o fim do próximo período. No fim do nosso processo, vou compartilhar um link com vocês para envio de, eventualmente, alguma pergunta que não foi possível a gente endereçar no nosso evento, no nosso momento agora, para envio de sugestões de próximos temas e para um feedback do nosso processo. Nossa live conta com 3 mediadores, né? Está na nossa live o Lion de Pádua. O Lion de Pádua é engenheiro de produção, especialista em sistema de gestão da qualidade, auditor líder, fez atuação em auditorias ISO 13485, RDC 16 em diversas empresas, em especial empresas do ramo de radiologia. Tem 15 anos de experiência no ramo de empresas de equipamentos médicos, em especial odontológicos. Está conosco o Dr. Maurício Barriviera. O Dr. Maurício é graduado em odontologia pela Universidade do Oeste Paulista, especialista em patologia oral, radiologia odontológica, gestão de negócios, mestre e doutor em ciências da saúde, presidente da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica na gestão 2020-2022, revisor científico, membro de Câmara Técnica de Radiologia do CFO. E eu também, como um dos moderadores, minha formação é engenharia mecânica, atuo com pesquisa, desenvolvimento e inovação no ramo médico odontológico. Atualmente sou head de PDI da Biatlante Aliage, responsável pelos projetos dos últimos 10 anos da organização. Inicialmente, eu passo a palavra para o Dr. Maurício, para que ele possa fazer algumas considerações iniciais. Eu vou, então, liberar o microfone. Doutor, por favor. Bom, boa tarde, Candolo, boa tarde aos nossos mediadores e a todos que nos ouvem, né? Primeiro, gostaria de agradecer a Biatlante, porque o Caetano me ligou perguntando o que, nesse momento que estamos estudando tanto através de lives e webinar, o que a radiologia necessitava. Eu tenho um ponto de vista que a gente tem as importâncias
científicas sempre dentro do nosso anseio, mas nesse momento eu sugeri ao Candolo e ao Caetano que a gente pudesse falar um pouco sobre a RDC 330. É claro que no dia de hoje nós estamos começando, né, Candolo? Então a gente imagina que a gente tem algum trabalho um tempo maior ainda para poder revisá-la toda, juntamente com os colegas, e colocar algumas posições da ABRE para que os colegas entendam. Na gestão da ex-presidente, da Michelle, a ABRE atuou juntamente com a Anvisa na produção na formulação dessa RDC. Então, trabalhamos junto com o CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia, Associação Brasileira de Física Médica, a BFM e algumas outras associações e também colégios. Então, gostaria aqui de dizer para os colegas que alguns membros da nossa associação trabalharam efetivamente, como a Michelle, o Frazão, o professor Rubens, o Rubinho, do Rio de Janeiro, o Dr. Frederico Fenelon, eu que estou em Brasília, então é muito comum a gente precisar fazer alguma demanda direto na Anvisa. Dizer para os colegas também que a ABRE disponibilizou no site para os associados o nosso manual de biossegurança para que a gente possa começar os atendimentos. Aqui em Brasília, os atendimentos eletivos foram liberados, algumas cidades do país, alguns estados, somente as urgências, e alguns ainda fechados, né? Então, nós estamos começando, voltando aos nossos trabalhos, então a gente colocou no site. Gostaria de dizer também que foi colocado no site um questionário que foi criado pelo professor Israel Schumacher, da USP, e que, em breve, o professor Israel também irá fazer a complementação desse manual com alguns passos que o infectologista do Emílio Ribas, de São Paulo, do Hospital Emílio Ribas, está concluindo com ele. A gente acredita que a gente também, até quinta, sexta-feira, tem isso em mãos, porque a Sociedade Americana de Radiologia também está participando junto com o professor Israel. Algumas notas técnicas eu gostaria de avisar os colegas que estarão no site até o final dessa semana, como, por exemplo, a nota técnica sobre a impressão de dispositivos individualizados, as nossas guias, onde a ABRE, em 2018, fez um pedido para a Anvisa para que ela pudesse se manifestar sobre nós, que somos clínicas odontológicas, e imprimir. Então, a Anvisa se manifestou, dando total liberdade a nós, dentistas de clínicas odontológicas e radiológicas, obviamente, né, que possamos imprimir sem nenhum outro tipo de KNAI diferente. Tá? Isso aí estará no site até o final dessa semana. Bom, sobre a RTC 330, só para concluir, gostaria de dizer que nós entraremos no assunto do profissional legalmente habilitado, que é o responsável técnico e o supervisor de proteção radiológica, que isso foi uma conversa que nós tivemos direto com a Anvisa, e também que a ABRO está criando, na hora que os professores começarem a falar sobre o programa de qualidade, vocês vão ouvir isso durante esse webinar, que, em resumo, seria gerenciar as nossas tecnologias que nós temos dentro das nossas clínicas, gerenciar os processos de trabalho que nós temos e gerenciar os riscos. Então, nós temos essa obrigação agora e nós temos que ter tudo isso documentado. E dizer aos colegas que a ABRO está trabalhando nisso, o manual já é uma parte desse projeto, né, desse programa de qualidade, e que vocês estarão muito amparados pela ABRO durante esse tempo que nós temos para colocar a RDC dentro das nossas clínicas, que será até dezembro de 2020. Só não temos certeza se com essa pandemia, isso poderá ser prorrogado, mas a data limite é dezembro de 2020. E até lá, esse programa de qualidade é um guia de programa de qualidade pela ABRO. Gostaria novamente de agradecer ao Candolo, ao Caetano, à Dabi, de uma maneira geral, e a todos os nossos mediadores, e deixar a palavra com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Maurício. Na sequência da nossa live, vai seguir o Lion de Pádua, que vai falar sobre a RDC 330 inicialmente. Depois das palavras dele, eu entro para falar um pouquinho sobre as instruções normativas. Eu vou liberar o áudio do Lion, só um minuto. Lion, por favor. Olá, boa tarde. Tudo certo?
Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a todos os participantes aí que estão conosco aí. Agradecer a da Biatlante, ao Dr. Maurício, junto com a Abro, né, e o Cândolo, que fizeram possível essa live, tá? Vou falar um pouco sobre a RDC 330. Se a gente... Alô, testando? Desculpa. Vamos falar um pouco sobre a RDC 330, porque é uma RDC muito complexa, né? E se a gente for falar sobre todos os tópicos e pontos dela, a gente teria que dispor de muito tempo, tá? Então, a gente criou alguns tópicos aqui com a intenção de tentar falar sobre os pontos mais importantes, tá? Bom, essa nova resolução, ela vem com uma estrutura que a Anvisa já está acostumada a utilizar, tá? Ao contrário da portaria 453, que determinava o que fazer e já indicava metodologias diferentes, alguns parâmetros que devia seguir, essa nova estrutura ela traz a resolução que indica o que deve ser feito e através de outras normativas que são atreladas à RDC, ela vai criando metodologias e parâmetros que a gente deve atender. Então, como pode ser visto aí nesse exemplo aí, a RDC e embaixo as instruções normativas, tá? Essa resolução, ela traz diversas instruções normativas, mas como o foco dessa live é direcionado à parte odontológica, a gente vai tratar somente da 56 e a 57, tá? Bom, então a nova estrutura é focada em odontologia, a RDC 330, que estabelece os requisitos, a instrução normativa 56 e a 57, tá? A 56 é a que dispõe sobre os requisitos sanitários que são pertinentes à odontologia extraoral, e as 57 as que são específicas para radiologia intraoral, ambas odontológico, tá? Bom, essa resolução ela se aplica para todos os prestadores, né, de serviço de radiologia, para nós fabricantes que fazemos a comercialização desses equipamentos, né, e também para instituições de ensino e pesquisa, tá? Como o Marco já havia comentado, o prazo para adequação é 26 de dezembro de 2020, tá? É um ano após a publicação da Resolução 330. É interessante comentar que para clínicas que estão iniciando agora com o processo, ela já tem que atender a essa resolução, tá? Então, para novos processos, essa é uma aplicação imediata, tá? Essa resolução, ela revoga a portaria 453 e a resolução da Anvisa 1016, tá bom? Bom, vamos comentar um pouco de algumas melhorias, né? Como eu citei antes, vamos falar das que a gente considerou as mais importantes, tá? Bom, a RDC 330, ela vem atrelada com outros requisitos normativos, tá? Então, o que isso traz de benefício? Antigamente, quando tinha a portaria 453, e eu falo antigamente porque essa resolução já está em vigor, tá? Ela, qualquer tecnologia nova, qualquer melhoria que fosse necessário fazer uma alteração nessa portaria, era muito difícil, né? Por conta de ser inteira consolidada. Com esse novo formato, e atrelado a outros requisitos normativos, ela dá uma abertura para que novas tecnologias sejam impostas de forma mais fácil para todos os envolvidos, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você revisar uma instrução normativa ou até, então, você criar uma nova instrução normativa com demandas de novas tecnologias do que você alterar uma portaria inteira. Então, vamos pensar que amanhã tem alguma nova tecnologia que gere um benefício.
a gente não precisa alterar a resolução, e sim a gente altera uma instrução normativa ou então cria-se uma nova, tá? Outra melhoria que até o Dr. Maurício enfatizou aí no início, né, é a questão de que a RDC 330 ela não especifica mais qual que é o tipo de profissional que deve ser contratado para exercer um tipo de função. Ela deixa uma abertura para que seja contratado um profissional com formação superior ou técnica, com competências atribuídas por lei, que cumpre todos os requisitos legais para exercício da profissão, tá? Isso daí é o que a Resolução 330 chama de profissional legalmente habilitado, tá? Então, isso vai garantir aí uma flexibilidade maior para os responsáveis aí de clínicas, de fabricantes, escolher os profissionais da forma que julga mais adequado, tá bom? Bom, outra questão que a RDC 330 traz também é referente à utilização de dosímetros, tá? Então, a portaria 453, ela tinha os parâmetros para utilização, e a RDC 330, ela vem um pouco mais flexível, tá? Ela não indica como utilizar, mas ela recomenda que seja utilizado conforme instruções de uso do fabricante, tá? Então, isso abre o leque para a utilização desse dosímetro de várias formas, né? Um dosímetro sobre o avental, um dosímetro sob o avental, ou então 2 dosímetros, um sob e um sobre o avental, tá bom? Bom, como já citei antes, a RDC ela não define o que fazer, e sim como fazer, né? Então, isso possibilita a entrada de novas tecnologias de uma forma mais fácil e mais rápida, menos burocrática, certo? Outra questão que a RDC também extinguiu foi a necessidade do MDPR, que é o Memorial Descritivo de Proteção Radiológica, tá? Em contrapartida, ela separou todos os requisitos em 3 tipos de programas, tá? Que é o programa de garantia da qualidade, o programa de educação permanente, que é o programa de treinamentos, né? Que mais para frente a gente vai ver como que deve ser feito, e o programa de proteção radiológica, tá? Isso fez com que a definição dos requisitos em cada um desses tópicos, ela seja passada de forma mais clara para quem vai implantar, tá bom? Então, é mais uma melhoria aí que a gente viu da RDC 330. Falando um pouco sobre os 3 programas da qualidade, o Dr. Maurício também já falou no início e foi muito bem nas palavras. Esse programa, ele define que você tem que ter 3 tipos de gerenciamento dentro da sua clínica ou da sua fabricação de equipamentos, né? O que tiver dentro do seu escopo. São eles os gerenciamentos de tecnologias, o gerenciamento dos processos de trabalho e o gerenciamento de riscos todos inerentes ao serviço de radiologia que é aplicável a vocês, tá bom? Então, a gente vai falar agora um pouco de cada tipo desses gerenciamentos, tá? A parte do gerenciamento de tecnologias inerente aos serviços de radiologia, a RDC define que o serviço ele deve ser estabelecido, implementado padrões de qualidade de imagem, de forma a garantir a manutenção, assegurar que os equipamentos sejam operados dentro das condições de uso estabelecidas pela RDC 330 e pelas demais normativas aplicáveis, tá bom? E também aqui ela coloca mais um ponto aí, que é interessante também frisar, que é implementação de procedimentos conforme especificação do fabricante, tá? Então, a gente vai conseguir ver mais para frente, na hora que o Cândulo estiver falando sobre as instruções normativas, que alguns tipos de especificação do fabricante
pode ajudar aí no momento de você fazer a programação aí e estabelecer os padrões de qualidade, tá? Além disso, ela fala que a gente precisa garantir a qualidade e segurança dos sistemas através de testes de aceitação e constância, tá? Esses testes de aceitação e constância, elas também estão melhor definidas dentro das instruções normativas, tá? Além disso, como de rotina, deve manter manutenções preventivas, corretivas, né, conforme estabelecido nas normas aplicáveis, tá? É interessante frisar que todo o tipo de teste, todo tipo de manutenção, seja ela corretiva, preventiva, é necessário que se mantenha os relatórios e laudos arquivados desses processos, tá bom? Desses serviços. Então, vamos pensar que uma manutenção corretiva, por que você deve arquivar, né, um laudo desse arquivo, né? Porque ela vai servir de subsídio para você trabalhar na sua preventiva, para que os problemas não recorram, né? Então, das manutenções preventivas também como melhoria de input para você melhorar nos próximos planejamentos, né? E os de testes de aceitação e constância é para você evidenciar a qualidade dos processos, tá bom? Gerenciamento, falando ainda do gerenciamento de tecnologia, né? Eles devem ser realizados conforme protocolos nacionais oficiais ou internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Então, existe um acordo signatário mútuo, né, entre alguns países, que indica que para todos aqueles países que estão nesse acordo, pode utilizar alguns tipos de normas, tá? Então, por exemplo, uma norma 60601, vários países podem utilizar ela como um requisito para atendimento aí de aceitação, de testes, né? E pode utilizar ela como base para você fazer esses testes, tá? Além disso, todos os instrumentos utilizados para esses testes, eles devem ser ou calibrados por uma rede credenciada, ou então ele deve ser passível de ser rastreável. O que isso quer dizer, né? Quem emite um laudo de calibração dos seus equipamentos, seus instrumentos de medição, ele deve ser certificado, né, por um organismo acreditador, que no caso no Brasil é o Inmetro que faz essa acreditação, ou então essa empresa que emite esse laudo de calibração deve evidenciar num certificado quais foram os padrões utilizados para calibrar o seu instrumento de medição, tá? Lembrando que também esses laudos devem também serem guardados, né, junto com os demais laudos aí de teste, de manutenção corretiva, preventiva e demais, tá? Qualquer alteração em condições físicas originais do equipamento, novos testes deverão ser realizados, tá? Então, depende do que está sendo alterado, você vai ter que provar que aquela alteração, depois de executada, o seu teste vai evidenciar que a garantia da qualidade ainda continua a mesma, tá? Falando um pouco sobre gerenciamento dos processos de trabalho, tá? Esses devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados, que a gente já viu o conceito um pouco atrás, e mais para frente eu vou dizer quais são esses profissionais habilitados e vou dizer também quem deve designá-los, tá? E esses processos devem assegurar que a utilização de técnicas e equipamentos adequados em todos os procedimentos radiológicos realizados, tá? Deve também assegurar que a presença de mais de uma pessoa em um procedimento só pode ser permitido quando imprescindível, tá? E dentro desse gerenciamento de processo, é interessante que seja elaborado, implementado normas, procedimentos, protocolos para cada atividade
que a clínica exerça, tá? A gente vai ver que esses procedimentos devem ser realizados em conjunto com o responsável técnico, tá? E o supervisor de proteção radiológica tem como uma das responsabilidades gerenciar isso, e tem também responsabilidade de travar um trabalho quando notar que aquela exposição está levando alguma insegurança para o utilizador, tá bom? Falando um pouco sobre gerenciamento de riscos, né? Esse gerenciamento de risco deve ser uma gestão de riscos atrelados à tecnologia utilizada, tá? Deve-se criar um comitê para fazer essa avaliação e gestão de risco, tá? Então, a resolução pede que, no mínimo, tenham a participação do supervisor de proteção radiológica, do responsável técnico e de um representante membro da equipe e da direção. Então, às vezes, o responsável legal não pode participar dessa avaliação, então você tem que ter um representante da direção para participar desse comitê também, tá? Esse comitê visa você pegar ideias de várias pessoas ao mesmo tempo, né? E através de uma ferramenta, através de dados de utilização dos produtos, através de dados do passado, você cria, com o auxílio de uma ferramenta, ações para mitigar que riscos recorram, né? Então, esse comitê é importante para que várias pessoas tenham aí a participação, e daí essa avaliação seja mais completa, tá bom? O gerenciamento de risco, a resolução ali, ela traz vários tópicos que deve contemplar, tá? Eu não vou passar em um por um deles, mas em resumo é isso, através de dados e informações de rotinas de trabalhos, de execuções de ações preventivas, corretivas, de alguma ocorrência que teve que ter sido notificado à autoridade sanitária, né? Alguma identificação de análise, avaliação, tratamento, monitoramento de processos, né? Com todas essas informações e uma ferramenta de gestão de risco, você consegue, junto com o comitê, identificar quais são os riscos inerentes ao processo, e, através de ações, você consegue mitigar esses riscos para diminuir a probabilidade de recorrência, tá bom? Bom, voltando ao programa de garantia da qualidade, falando de forma macro, né? Todos os procedimentos, né, devem ser realizados em serviço de radiologia, devem observar os princípios justificados da otimização, da limitação da dose e da prevenção de acidentes, de modo a garantir que a exposição do paciente aos riscos inerentes de cada tecnologia seja a mínima necessária, tá? Então, essa questão da exposição mínima de doses, isso também está contemplando nas instruções normativas a forma correta, né? E esse procedimento, ele visa criar um processo de trabalho mapeado para que você garanta que os riscos dentro daqueles processos sejam diminuídos, sejam mitigados, tá? Alguns pontos aí que a resolução também traz quanto ao programa de garantia da qualidade, referente a mulheres grávidas e menores de 18 anos, tá? Então, a gravidez tem que ser notificada ao responsável legal pelo serviço, tá? Ou ao profissional formalmente designado por esse responsável legal, tá? Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnósticos ou intervencionistas, tá bom? O nível lá de dose, o nível de equivalente de dose ambiental, adotado como restrição de dose, a resolução, como ela é atrelada a vários tipos de normas, né? Ela vem com essa especificação
retirada do CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Um pouco mais sobre o programa de garantia, né? Deve ser aplicado para toda a equipe, tá? E ela deve incluir capacitações, treinamentos. Esses treinamentos periodicamente devem ser revistos, tá? A resolução traz essa frequência, que é, no mínimo, anualmente, tá? E as capacitações e treinamentos teóricos e práticos devem ser baseados em abordagem de riscos, tá? Então, é por isso que a gestão de riscos, o gerenciamento de risco, a avaliação de risco, vai ser muito utilizada agora nesse novo perfil regulatório, nesse novo marco regulatório, porque através dele pode gerar também inputs para novos treinamentos. Então, através de dados de ocorrências de problemas, você consegue determinar, por exemplo, se a sua equipe precisa ser treinada em determinado procedimento novamente, tá? A metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações da capacitação e do treinamento, tá? Então, aqui, o que a resolução pede é que a gente primeiro a gente planeje um treinamento, a gente execute o treinamento, a gente mantenha evidências desse treinamento e não paremos por aí, né? O que ela pede é que vocês devem medir a eficácia das ações do treinamento, né? Então, aqui é interessante, após um treinamento, você determinar um tipo de avaliação para ver se aquele treinado, ele absorveu o treinamento de forma correta e se ele está conseguindo transmitir isso no seu trabalho, tá? Geralmente, você precisa criar uma ferramenta também para requalificação dessa pessoa, uma vez que os dados da eficácia dessas ações não demonstram dados que são aceitáveis, tá bom? Bom, como eu já falei, toda essa capacitação ela deve ser registrada, né? Contendo a resolução, inclui até aqui, que deve conter data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos, tá bom? Capacitação e treinamentos periódicos tem que contemplar todos esses requisitos aí que a resolução 330 pede, tá? Normas, rotinas, protocolos, procedimentos, segurança do paciente, gerenciamento de risco, novamente, programa da garantia da qualidade, programa de proteção radiológica, quando couber, e normativas aplicáveis, ok? A gente vai falar agora também um pouco sobre a gestão pessoal, né? Então, esse profissional legalmente habilitado, a resolução traz que o responsável legal, né, o dono da clínica ou o responsável legal por uma fabricação do equipamento, ele deve designar formalmente, e o que isso quer dizer, né? Deve ter um documento formalizado pelo responsável legal, indicando 2 tipos de profissionais, tá? Um, que é o que vai ter a responsabilidade de todos os procedimentos radiológicos de cada setor. E isso quer dizer que para cada atividade você precisa criar metodologias para que aquela sistemática seja seguida de forma uniforme por todos os profissionais, né? E essas responsabilidades, elas são dadas para um profissional legalmente habilitado, que a resolução chama de responsável técnico, tá? O outro profissional que a resolução traz como necessário, que tem que ser um legalmente habilitado também, ele vai assumir as responsabilidades por todas as ações relativas à proteção radiológica de cada serviço de saúde, tá? Então, cria-se procedimentos, metodologias
e essa criação é aplicada junto com o responsável técnico, com o aval dele, e o supervisor de proteção radiológica tem como responsabilidade analisar se estão sendo seguidos de forma correta todos esses procedimentos, essa metodologia, tá? Além disso, esse supervisor de proteção radiológica, ele tem autoridade de interromper atividades que pode estar levando insegurança ao serviço de saúde, tá? É muito importante frisar que você precisa, para cada um desses dois responsáveis, profissionais, o responsável técnico e o supervisor de proteção radiológica, você precisa ter um substituto para os dois, tá? Porque um responsável técnico, um supervisor de proteção radiológica, ele não trabalha 12 meses por ano, ele não trabalha full time, né? Então, na falta de um, você sempre vai ter que ter um responsável substituto para assumir essas responsabilidades, tá? Tanto o responsável técnico quanto o supervisor de proteção radiológica precisam ser designados pelo responsável legal o seu substituto também. Então, são 4 designações aí que um responsável legal precisa ter. Responsável técnico substituto, supervisor de proteção radiológica e o supervisor de proteção radiológica substituto, tá ok? Falando um pouco aí sobre infraestrutura, a resolução traz bastante itens aí que deve ser aplicado, né? E um deles é um projeto básico de arquitetura, tá? Onde contemple relações de equipamentos, componentes, acessórios, né? Instalações, planta baixa e corte relevante, que devem apresentar todos esses itens, né? Layout da sala de controle, de exame, né? Posicionamento de cada equipamento, painel de controle, visores ou sistema de visualização de sala de equipamento, limite de deslocamento do tubo de raio-x, a posição de janelas, mesas, mobiliários relevantes, né? Além disso, o projeto básico de arquitetura deve conter uma descrição dos dispositivos de segurança, né, que tem que ser utilizado na estrutura física. Todos de modo a atender novamente o gerenciamento de risco que deve ser criado inerente a cada mobilidade, a cada atividade realizada, tá? Instalações precisam ter um projeto de blindagem, que deve ser elaborado e assinado por um profissional legalmente habilitado, novamente, e aprovado e assinado pelo responsável legal, tá? Aqui é interessante que a resolução, ela traz uma nota de dispensa, né, desse requisito para clínicas que disponham apenas de equipamentos de radiografia intraoral, certo? A iluminação das salas, né, de interpretação tem que ser planejada de modo a não dificultar, né, a avaliação das imagens, né? E, novamente, qualquer alteração, modificação e instalação antes deve ser aprovada pela autoridade sanitária, tá? Não podemos fazer nenhuma alteração e modificação em instalações sem que antes seja autorizado e aprovado pela autoridade sanitária competente, tá? E qualquer modificação, novamente, tem que ser realizado testes, né, para que você garanta que a sua alteração não trouxe insegurança para o processo. Bom, falando um pouco de proibições agora, né, que a resolução também traz alguns tipos de proibição, né? Então, não pode realizar procedimentos de forma simultânea, tá, em equipamentos distintos, numa mesma sala. O uso do acionamento do disparo com retardo, que impossibilite a interrupção da exposição a qualquer momento, tá? Não pode segurar os dispositivos de registro de imagem com as mãos durante a exposição,
exceto nas técnicas necessárias em radiologia odontológica intraoral, tá? A utilização de equipamento móvel como fixo, então não pode utilizar um raio-x móvel como indicações de um raio-x fixo, tá? Exceto em condições temporárias, para atendimento de urgência ou emergência. Mas essa utilização tem que ter um parecer e uma aprovação do responsável técnico pelo serviço, tá? Utilização de equipamentos com tubo alimentado por gerador de alta tensão não podem ser utilizados autorretificado ou com retificação de meia onda. E aqui também a resolução traz que uma nota, né, que isso não é aplicável para equipamentos de radiologia odontológica intraoral, novamente, certo? Bom, finalizando, o procedimento manual de filmes radiográficos também não pode ser utilizado, exceto em radiologia intraoral, tá? Odontológica, e mediante aparecer do responsável técnico, tá? Então, aqui são duas restrições que eles extinguem, essas restrições, uma para radiologia odontológica intraoral e uma para radiologia odontológica extraoral, tá? A extraoral é sobre o sistema de controle da duração de exposição aos raios-x, que deve ser do tipo eletrônico e não deve permitir exposição com duração superior a 5 segundos. Então, para todos os tipos de radiologia, menos o extraoral, deve atender esse requisito, tá? O sistema de controle de duração da exposição deve possibilitar a interrupção da exposição a qualquer momento. Então, é mais uma nota em negrito que a norma traz referente a esse tipo de exposição e proibição, certo? Bom, foi de forma resumida e objetiva, né, que a gente passou alguns pontos aí da resolução. Como dito pelo Cândido, a nossa intenção é que esse webinar seja uma porta de entrada, né, e que seja um início para que próximas ocorram, né? Então, até por isso, no final do webinar, o Cândido vai deixar um formulário aí para todos os participantes que estão aí conosco preencher, né? Com algumas opções, alguns pontos de melhoria ou alguns pontos que a gente deva abordar para os próximos webinars, né? Mais uma vez agradeço, peço desculpa aí em algum ponto que não referi ou que referi de forma incorreta, né? Mas a nossa intenção foi de poder ajudar a todos vocês aí. Deixo agora a palavra retomando com o Cândido, que vai falar um pouco sobre essas duas instruções normativas que são aplicáveis para nós, tá ok? Obrigado. Obrigado, Lion. Nos ouve bem, ok. Eu vou, antes de entrar no tema das instruções normativas, eu gostaria de fazer um comentário que eu me esqueci no início da nossa live, que agora é um momento bem interessante. Temos duas lives da Anvisa que são bastante interessantes. Seria interessante buscar informação de lá também. Com relação a algumas perguntas que temos já no nosso chat. Uma delas é com relação à formação necessária dos profissionais. Os profissionais, eles têm a definição da formação necessária pelos conselhos específicos, então a Anvisa ela optou por não colocar isso em RDC, por entender que assim não seria o melhor caminho, e designar os conselhos. A primeira live em especial da Anvisa trata bastante bem sobre esse assunto. Eu recomendo vocês ouvirem os conteúdos lá. Eu vi uma pergunta a respeito sobre instituições de ensino também é válido em instituições de ensino, aquilo que a gente está falando sobre as RDCs e as INs. Agora, entrando em específico sobre as instruções normativas, tanto dos equipamentos intraorais quanto extraorais, eu quero fazer alguns comentários e passar sobre elas. Elas são
bastante focadas no equipamento, né? Basicamente, as instruções são compostas de tabelas sobre aqueles itens que a gente precisa fazer ou periodicamente, ou na instalação dos equipamentos, ou após uma manutenção, a aferição, né? Iniciando aqui pela Instrução Normativa 57, que é relativa aos equipamentos intraorais. Alguns tópicos eu vou passar brevemente, não teve nenhum tipo de mudança com relação ao tema anterior, alguns outros eu quero explorar um pouco mais. A gente viu, como o Lion comentou, o único equipamento de radiologia que se permite ainda a utilização da revelação manual é o equipamento intraoral. Então, nesse caso, a gente mantém aqui o conceito de vedação da câmara escura, né? Um conceito novo que entra agora nessas instruções normativas é relativo ao nível de restrição, né? Então, além do nível de tolerância, entra um conceito de nível de restrição. Esse nível de restrição ele tende a ser mais abrangente quando a gente está falando com relação ao nível de tolerância. Então, por exemplo, no item camada semi-redutora, a gente tem alguns níveis de tolerância exigidos e a gente tem aqueles níveis de restrição que vão colocar o produto, de fato, em restrição de uso. Nesse caso, o responsável legal, mediante consulta ao responsável técnico, pode sim colocar esse equipamento em uso num caso de urgência e emergência, mas, em tese, ele está em restrição com relação ao uso. Então, esse conceito de nível de restrição, essa coluna adicional entra nessa normativa nova. Trouxe aqui para essa nossa tabela também uma coluna referente às normas de certificação dos equipamentos eletromédicos. Então, a normativa NBR-EC é uma normativa harmonizada internacional. No caso, a 60601-265 de 2014 é a norma válida para os equipamentos intraorais. Então, uma pequena variação aqui com relação à camada semi-redutora, que não compromete nenhum tipo de adequação com relação à nova normativa, apesar do conceito ser diferente. A gente está falando aqui da instrução normativa falar sobre camada semi-redutora, a gente está falando aqui sobre filtração total exigida por parte dos fabricantes, os valores eles se aproximam no caso específico. Exatidão de tensão de tubo, não teve nenhuma mudança significativa, entra sim o nível de restrição maior que 20%. Aqui a gente tem a manutenção do valor de 10% com tolerância, como já era feito, e também as normativas de fabricante exigem 10%. Kerma no ar na entrada da pele, a gente carrega o mesmo valor também da portaria 453, que é 3,5 miligray. Esse valor é muito adequado quando a gente está falando de filme, no caso de radiologia digital, em especial aquela intraoral, o valor ele já é menor do que esse, mas enfim, como valor de referência a gente tem esse valor de 3,5. Aqui uma observação, atentar à aplicação, porque os equipamentos eles têm 7, 8 miliamperes, eles podem ter um tempo de exposição significativamente alto. Então, esse tempo ele pode ser, sim, esse Kerma no ar ele pode ser sim superior a 3,5 miligray, se a gente estiver utilizando um tempo maior que o necessário para a aplicação. Esse tempo seria, por exemplo, no caso de uma técnica de cone longo ou algo do gênero, então é importante se atentar para tempos máximos de exposição com relação à técnica. Exatidão no tempo de exposição, aqui sim uma grande variação que ocorreu em 2014 com a normativa nova para os fabricantes. A gente teve uma redução para 5% do tempo, ou 20 milissegundos. Essa restrição com relação aos equipamentos AC, os equipamentos de baixa frequência, que são a grande maioria que nós temos instalado no nosso país, ela permitiu essa condição de tempo mínimo, porque em tempos menores a gente não tem um atendimento com esse tipo de tecnologia de 5%, então ela abre margem para essas duas possibilidades, e a partir de 400 milissegundos, 0,4 segundos de disparo, que a gente vai ter ali, de fato, o atendimento de 5%. Então, uma das possibilidades é fazer as medições com esse tempo.
Aqui eu queria trazer um pouquinho de informação sobre como é feita a medida da parte da normativa de equipamentos, né? O tempo num equipamento AC, que é um equipamento pulsado, ele é feito a partir de 50% do KERMA. 50% do KERMA, e com relação à recomendação de variações de tensão, é recomendado que seja feita a medição de tensão com rede estabilizada, em especial em locais que a rede tem altas variações. Então, esse tipo de equipamento ele pode, com relação a variações de rede, ter variações de tensão também, devido à sua natureza. Continuando aqui na tabela, mais alguns assuntos que não tem nenhuma novidade. A linearidade do KERMA do ar permanece o mesmo valor também para a normativa dos fabricantes, e aqui o nível de restrição, como adotado nos anteriores, é o dobro do nível de tolerância. Reprodutibilidade de KERMA do ar para os fabricantes é até mais restritivo, tá? Nenhuma novidade aqui na normativa. Tamanho de campo, permanece aqui o diâmetro de 6 centímetros, que também é a realidade para os fabricantes, e a gente tem aqui um nível de restrição bastante amplo com relação ao nível de restrição, menor que 4 ou maior que 8 centímetros. Distância foco-pele, nós temos no texto corrido da normativa algumas opções com variação da tensão de tubo, e de forma tabelada a gente tem o valor fixo de 20, eu trouxe todas aqui, tá? Mas de forma tabelada a normativa exige 20 centímetros pelo menos de distância foco-pele, que é aquilo que é exigido para os equipamentos que são certificados na normativa internacional. Então, a princípio, a gente ainda vê como prejudicado o surgimento de equipamentos que tenham 18 centímetros de distância foco-pele, aqueles que têm o caso de 60 kV, e não é usual equipamentos com mais que 70 kV para esse tipo de solução. Um novo elemento que surgiu aqui, no sentido de desempenho de imagem, artefatos na imagem. Então, os artefatos na imagem eles começam a ser testados aqui, frisando que a gente está falando aqui que são conceitos de aceitação, bianualmente ou após reparos, né? Até agora, todos os itens que eu falei devem ser feitos nesses momentos ou com essa periodicidade. Artefato na imagem, não há definição clara, né? A regulamentação Anvisa de 2006 também cai com essa mudança, então não há regulamentação específica, isso fica a cargo dos serviços que vão fazer esse tipo de acompanhamento. Uma possibilidade de verificação de artefato na imagem é, por exemplo, a execução de uma imagem sem nenhum tipo de anteparo, e essa imagem a gente pode verificar como que ela se comportou, se ela está limpa, se ela tem algum objeto, enfim. É uma possibilidade. Efetividade do ciclo de apagamento, que é muito relevante nos equipamentos digitais. Essa é somente aplicável para os equipamentos digitais, então a ausência de imagem residual. Uma forma que pode ser feita esse tipo de verificação é a execução de uma imagem com uma dose significativamente alta, seguida de uma imagem com uma dose relativamente baixa. Isso vai indicar se tivermos aqui algum problema no ciclo de apagamento. Integridade dos EPIs, eles precisam estar íntegros. Qualidade de imagem. Qualidade de imagem, temos aqui algumas palavras-chave, né? Palavra-chave aqui de qualidade de imagem é referência, né? Com base na referência. Então, também nós não temos nenhum tipo de normativa que exige um tipo de padrão, par de linha, resolução de baixa frequência, enfim, a gente tem uma referência que precisa ser levantada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide, em especial. Levantamento radiométrico e radiação de fuga, como os dois últimos itens, né? A gente tem aqui, de novo, para a área livre, 1 milisievert por ano, para a área controlada, 10 milisievert por ano, como nível de restrição. E aqueles níveis sugeridos, os níveis de tolerância, eles são a metade desse valor. Radiação de fuga do cabeçote é muito similar
ao que a gente tinha anteriormente, é o mesmo valor. Também para as especificações dos fabricantes, embora a tendência é que esse valor seja bem menor de fato, mas o valor sugerido para o fabricante é exatamente o mesmo valor do nível de tolerância. Aqui uma observação com relação aos equipamentos que são empunhados pela mão. A gente tem uma abertura da norma de utilização desse tipo de equipamento dentro da mesma sala, se essa utilização for esporádica, desde que o operador, o profissional de saúde, estiver a 2 metros do paciente e do cabeçote emissor de raio-x. E a gente tem, para os fabricantes em si, no caso dos equipamentos empunhados pela mão, a gente tem a liberdade para o fabricante, dentro do seu gerenciamento de risco, optar por utilizar um nível de radioproteção que ele assim desejar. Relembrando aqui que esse nível de proteção de 0,25 mg por hora é a 1 metro de operação, e então é muito importante levar isso em consideração nos equipamentos portáteis, levar em consideração as informações do fabricante, de literatura sobre o nível de radiação de fuga, que não necessariamente seguem esse padrão. Eles, de fato, eles não podem seguir esse padrão porque eles são empunhados pela mão, eles estão ali a 5, 10 centímetros entre a ampola e o profissional. Voltando um pouquinho no tema qualidade de imagem, a instrução ela abre margem para se adotar algum tipo de referência, e a partir da construção dessa referência, a partir dessa base, se avaliar periodicamente como que a qualidade da imagem variou. Aqui tem um exemplo que a gente vê na esquerda. A gente vê alguns círculos de tamanho que vão se reduzindo. Na direita, a gente vê pares de linha diferentes, a gente vê uma linha no meio. Então, esse, por exemplo, pode ser um exemplo que vai virar quantitativo de par de linha. Eu vejo aqui 4 círculos, que deveria ser a quantidade de círculos que eu veria nesse fantôme específico. E eu vejo aqui até a última resolução desejada. Ok, então eu poderia somar esses 4, somar aqui todos os 6 pares de linha, eu tirei nota 10, e nota 10 vai ser minha referência. Isso, de novo, é somente um exemplo, uma possibilidade para a qualidade de imagem. Outras possibilidades podem ser feitas, por exemplo, através de software de tratamento de imagem, a gente pode selecionar uma região, verificar a relação sinal-ruído e outras propriedades, e que a norma a instrução normativa ela não nos trava nesse momento, ela permite que a gente tenha uma escolha sobre isso, e isso nos dá uma certa liberdade para escolher aquele padrão que a gente quer de qualidade de imagem nos testes periódicos. Entrando agora só alguns comentários que eu esqueci a respeito dos periapicais. Dosímetro individual não é específico da instrução normativa, é da RDC, mas é interessante comentar. Para quem tem um único equipamento na clínica e carga de até 4 mAh por semana, ele não é necessário. Tá? Isso, fazendo uma conta de quantidade de exposição, se a gente tem um equipamento de 8 mA e faz exposições de 0,2 segundos, seriam, por exemplo, 150 exposições por semana. Então, nesse caso, não é necessária a utilização de dosímetro. O projeto de blindagem para intraoral também não é necessário, acredito que o Lion abordou esse assunto. Um dos itens que a instrução não trouxe, mas que os fabricantes geralmente seguem, porque alguns estados seguem, alguns países seguem, é rendimento mínimo de tubo. Então, isso não veio com essa normativa nova, mas, enfim, os fabricantes em geral já seguem esse tipo de orientação, no sentido de o tubo ter um rendimento mínimo e que seja similar entre os equipamentos para o uso ser mais adequado. Entrando agora na instrução normativa número 56, que é referente aos itens extraorais. Aqui ela aborda tanto o panorâmico, quanto o teleradiográfico, quanto os cone beams. A gente tem um valor de camada semi-redutora muito similar ao que a gente tinha anteriormente, inclusive
com relação à instrução de 2015 dos perapicais. Então, são exatamente os mesmos valores, aqui não há surpresa nenhuma. Entra no nível de restrição que permite que esse valor seja 80% do equipamento. Então, por exemplo, um equipamento de 90 kV que tenha 3,2, ele vai entrar em restrição com valores abaixo de 80% de 3,2. Com relação à exatidão de tubo, reprodutibilidade, exatidão de tempo de exposição e reprodutibilidade do tempo, aqui nenhuma surpresa, os valores usuais. Com relação aos fabricantes, esses itens em específico eles não são exigidos, mas, por um outro lado, a reprodutibilidade de carga do ar é muito menor, então, que facilita o atendimento a todos esses quesitos. Com relação a tamanho de campo, a tolerância que a instrução normativa traz é que o campo deve estar restrito ao receptor de imagem. A NBR-EC, por um outro lado, ela permite tanto para o CONIBIM, tanto para varredura, os itens de varredura. Varredura lê-se panorâmica e teleradiografia por varredura, aquela que não é one shot. Ela permite um adicional, né? Ela só não permite esse adicional quando a gente está falando de equipamentos one shot. Aqui, de novo, entram alguns itens novos no sentido de aprimoramento da norma relativos à qualidade de imagem, artefatos da imagem, muito similar ao que eu já comentei, efetividade do ciclo de apagamento. Entram também alguns itens com relação à sala de laudo, que não são novidade e obviamente não estão cercados aqui do lado do equipamento, não fazem parte do equipamento. Integridade de acessórios EPIs devem estar íntegros. Vedação da câmera escura. Contato tela-filme, ainda nos equipamentos ainda que são analógicos, então nesses casos é interessante fazer é fundamental fazer essa verificação, que nos equipamentos extraorais a maioria dos testes é anual. É importante frisar, né? A maioria dos testes dos extraorais é anual e dos intraorais é a cada 2 anos. Uniformidade de imagem, aqui a norma já traz um conceito de uniformidade de imagem, no caso dos extraorais, e sugere um valor menor que 10%. Isso pode ser feito, por exemplo, com relação à relação sinal-ruído, por exemplo, luminância do monitor para diagnóstico, temos uma exigência, e uniformidade da luminância também, ela deve ser uniforme em toda a região do monitor em 30%. Aqui alguns tópicos específicos de CT. Temos o número de CT, que seria o valor, número de Hounsfield, que é exigido. Esse número ele veio importado dos equipamentos de diagnóstico para a área médica. A gente vê valores muito similares, desde a portaria 453 para os valores de unidade de Hounsfield, ou seja, para o ar, menos 1.000, mais ou menos 10, e para a água, 0, mais ou menos 5, com um nível de restrição maior. Eu vou fazer uma breve pausa para citar um artigo. Esse artigo é interessante, ele traz de diversos equipamentos, tanto da área odontológica quanto da área médica, os valores encontrados clinicamente, aqueles valores são encontrados no dia a dia, e em pouquíssimos casos aqui tivemos atendimento, né? Eu utilizei, na verdade, a cor verde para indicar os atendimentos, eu não pintei de vermelho os demais, porque justamente a imagem iria ficar toda vermelha, no sentido de reforçar que foi fundamental essa frase que foi colocada na instrução, conforme estabelecido pelo fabricante ou. Né? Então, é fundamental aqui consultar a especificação do fabricante, porque a técnica de CONIBIM em especial, ela tem variações significativas do número de Hounsfield, e mesmo assim a gente tem nos equipamentos médicos, mas em especial quando a gente fala de CONIBIM e CONIBIM na técnica odontológica, esse valor é mais pronunciado. Então é fundamental consultar os valores fornecidos pelo fabricante. Uniformidade do número de CT também é importante, ou seja, seleciona-se uma área e faça ali, por exemplo, desvio padrão desses valores. Ruído da mesma forma.
Valores representativos de dose também entram agora, né? A gente tem os valores representativos de dose em manual de usuário e esses valores eles precisam estar indicados. Com relação à palavrinha referência que eu deixei aqui explicitada, também é importante frisar que aqui a gente não tem nenhum tipo de parâmetro inicial. O parâmetro inicial é aquele que é definido no teste de aceitação. E esse parâmetro ele vai seguir a vida do equipamento, né? Então, é importante seguir esse valor. No caso aqui, por exemplo, na uniformidade do número de CT, a variação ela é de mais ou menos 10% do valor de inferência, quando a gente está falando de tolerância, ou 20% quando a gente está falando do nível de restrição. Então, é importante ter o registro desde a liberação do equipamento, na sua aceitação, e acompanhar esse número durante as verificações periódicas. Aqui nós temos os parâmetros de exatidão do indicador de dose, quando aplicável, e nós temos levantamento radiométrico. Levantamento radiométrico é exatamente o mesmo valor que a gente tem nos equipamentos extra-orais. Tá? Isso fecha as nossas instruções. Queria frisar que temos aqui muitos parâmetros que são passíveis de interpretação, e esses parâmetros são passíveis de interpretação, eles podem ter definições localizadas, dependendo do tipo de serviço que está fazendo o atendimento e essas medições periódicas diferentes, e vai ser um aprendizado para todos. A gente deve caminhar para uma regulamentação nesse sentido, que hoje não há, essa regulamentação inclusive não há em diversos países, não é algo exclusivo para o nosso país, e alguns fabricantes já sugerem esses tipos de medição e como fazer esses tipos de medição. Então, é muito importante uma parceria nessas novas homologações entre os fabricantes, os serviços que estão fazendo essas medições periódicas. Fechada essa parte de instruções normativas, eu vou retornar a palavra para o doutor Maurício, para ele fazer algumas considerações. Doutor Maurício. Candolo, Lion, parabéns. Obrigado, né? Eu vou fazer algumas considerações finais, porque enquanto eu estava aqui, né, ouvindo e aprendendo com vocês, algumas coisas me vieram e eu tive conversando muito nesse tempo aqui em off com alguns colegas da nossa diretoria, em especial a Michele, né, que foi quem trabalhou diretamente com isso, e algumas coisas a gente precisa colocar e ponderar, né? Então vamos lá. Eu vou citar assim um pouquinho mais sobre o programa de qualidade e tentar dar uma resumida para o colega radiologista que está me ouvindo. Mas antes disso, eu gostaria de ponderar, para que as pessoas não fiquem tão assustadas, né, que a RDC 330 ela é muito mais benéfica e fácil para nós radiologistas do que a portaria 453. Tá? Então, ela foi uma melhora. Falando sobre o programa de qualidade, sobre a área de tecnologia, o que a gente precisa cuidar? Então, vamos pontuar, né? E dizer que a Abro vai deixar isso tudo mastigado depois. Mas vamos lá. Manutenções preventivas e os testes de aceitação e constância. Beleza. Então, isso a gente vai ter que ter as empresas inscritas na Anvisa e no Inmetro, como foram citadas, e essas empresas, existem muitas delas. Existem muitas que são inscritas e reconhecidas e que podem fazer isso. Tá? Então, a gente começa a pensar, principalmente nesse momento de dificuldade econômica, a gente começa a pensar em gastos e despesas. Então, eu gostaria de dizer aos meus pares radiologistas que, na verdade, nós agora teremos muitas empresas que fazem isso, já faziam, mas fazem isso de uma maneira que a gente pode negociar valores. Tá? Processo de trabalho. Então, o que a gente sempre fez? A gente sempre fez um atendimento de excelência, mas agora a gente vai ter que criar os processos e documentar os processos. Então, por exemplo, as técnicas radiográficas, elas terão que ser agora bem detalhadas. Por exemplo, bem detalhadas, inclusive colocando assim, olha, eu uso 0,3 para fazer uma periapical de molar.
eu uso 0,2 para fazer uma periapical de incisivos. Então, isso terá que ter um manual, tá? Para todo momento que o responsável técnico, supervisor de proteção radiológica, precisar para orientar o seu colaborador, o seu técnico em saúde bucal, por exemplo, ele terá esse manual pronto. Isso terá que ser documentado. Por exemplo, documentado de como posicionar um paciente corretamente. A gente sabe como posicionar, entendeu? Mas, na verdade, isso agora faz parte do manual de processo de trabalho, manual de programa de qualidade. Outra coisa, por exemplo, sobre os riscos. Nós temos que fazer aquilo que o Lion falou. Então, agora nós vamos ter que fazer o treinamento com os nossos técnicos em saúde bucal e, posteriormente, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer anualmente isso e depois praticar uma prova. Nessa prova, a gente vai fazer uma avaliação do conhecimento deles, entendeu? E isso tudo é documentado. Então, o grande segredo dessa RDC é que nós precisamos arquivar tudo, coisa que nós já deveríamos estar fazendo, entendeu? Mas como não tinha na portaria diretamente escrito assim, né? E também nunca foi nos pedido, agora nós temos que arquivar. Então, colegas, vamos pensar muito nisso. Nós temos que arquivar. Mas vamos lá. O que eu disse que a RDC ficou muito bacana para nós em relação à portaria 453? Primeiro, a RDC separa a odontologia da medicina. Então, isso foi uma vitória da ABRO, diretamente da ABRO. Tá? Porque nós tivemos inúmeras reuniões aqui em Brasília e nós conseguimos separar. E vocês vão entender no final que eu deixei a cereja do bolo para o final, porque nós conseguimos separar, tá bom? Outra coisa, os processos que nós fazíamos são os mesmos. Então, lembrando, teremos que arquivar. Uma coisa que nessa RDC ficou um pouquinho a desejar é o seguinte, nós estamos falando do raio-x móvel. O raio-x móvel, quando ele é produzido, normalmente ele vem com um pedestal para ser usado. E ele chega no Brasil e esse pedestal ele é removido. Então ele anda, tá? Pelas clínicas. Mas, na verdade, todos são produzidos com pedestal. E a gente lutou muito para que isso tivesse na RDC. Porque, na verdade, agora ele pode ser uma maneira errada de trabalhar. Tá certo? Uma outra coisa, quando você vem falar de testes de aceitação e constância, primeiro, teste de aceitação. O teste de aceitação, ele tem que ser feito, tá? De acordo com a instalação do aparelho. Então, imagine que a fábrica veio e a fábrica colocou o aparelho. Então, esse teste de aceitação ele tem que bater com a fábrica. Ou seja, se a fábrica que tem um responsável vai lá e faz esse teste de aceitação, na teoria está resolvido. E o que a fábrica tem que seguir? A fábrica tem que seguir o manual. Aquilo que diz o manual, para que entre de acordo com a RDC. Então, o Candolo foi muito feliz quando ele leu um artigo que algumas fábricas vão ter que se adequar a essa RDC. Por isso, esse tempo para as novas máquinas. Uma outra coisa, então, que a gente vai seguir aqui, tá bom? Vamos falar o seguinte, que momento eu tenho que seguir a RDC? E isso foi, posso citar aqui, porque a Michelle me lembrou muito bem, isso foi uma colocação do Juliano Bueno, de Goiânia, um radiologista que é diretor da ABRO. Qual é a sacada? A sacada é o seguinte, se você tiver 4 miliamperes acima, na dosimetria, você precisa seguir a RDC. Então, vou dar um exemplo para você. Tem uma clínica odontológica com 2 periapicais, ela tem que seguir a RDC. Tem uma clínica odontológica somente com um panorâmico, um aparelho panorâmico, tem que seguir a RDC. Então, agora, quem coloca um panorâmico no consultório odontológico tem que seguir a RDC. Vai ter que se comportar como a gente, como clínica de radiologia. Se tem 2 periapicais numa clínica odontológica, tem que seguir a RDC. Tá bom? Então, e gostaria só de complementar mais uma colocação aqui. Só um minutinho, tá, gente? Eu gostaria de fazer uma leitura. Só um minutinho, por favor. Isso aqui deveria estar na minha mente, tá bom? Mas, às vezes ela falha, tá? Teve um colega aqui que colocou nos comentários do grupo sobre o técnico em saúde bucal, tá bom? Então, eu vou ler
a Lei 11.889, onde o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou essa lei, falando assim: os técnicos em saúde bucal têm condições de realizar as tomadas de uso odontológico em consultórios nas clínicas odontológicas, como muitos já fazem atualmente. Entende-se que, se o artigo que tirava o direito deles de fazer tomografia, de fazer radiografia, fosse tirado da lei, isso realizaria uma demissão muito grande do mercado. Então, em resumo, o que diz a Lei 11.889 é que tanto os técnicos em saúde bucal quanto os técnicos em radiologia podem fazer as radiografias e as tomadas de uso odontológico, tá? Então, a gente sempre falou isso e a gente tem que valorizar isso. Isso foi uma vitória de outras gestões da Abram, especialmente aqui eu cito o Dr. Ribamar, né, junto com o professor Perguari, e nós que trabalhamos e vivemos disso, nós temos que seguir a lei. E a lei, nós já temos jurisprudências que nos dão a garantia de que nós podemos trabalhar tanto com técnico em saúde bucal quanto técnico em radiologia. Para os associados da Abro, também nós temos um manual de como se comportar em relação ao uso dessa mão de obra tão fundamental para a odontologia. Era isso, Candolo, era isso, Laio. Obrigado. Maurício, obrigado aí pelas colocações e complementações. De fato, a instrução ela demanda que se tenha esse cuidado nas instalações que existam os equipamentos, que é fundamental. Eu coloquei agora há pouco aqui no nosso chat, e eu vou copiar novamente um link para um pedido de todos que estão participando aqui conosco, fazer um preenchimento. Esse link ele vai nos permitir entender quais temas a gente deve abordar de forma mais aprofundada num possível segundo webinar, vai nos dar um feedback sobre aquilo que nós ouvimos hoje. E esse material, sim, ele vai ser disponibilizado, ele está sendo gravado, e assim que a gente finalizar, a gente faz uma compilação e disponibiliza esse material como gravado, ok? Gostaria de perguntar aos mediadores aqui se temos mais alguma informação relevante para colocar. Lion. Fala alto, sim. Não? Ok. Maurício. Tudo certo. Tudo certo? Maravilha. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Gostaria de pedir, novamente, encarecidamente, o preenchimento dessas dúvidas para a gente poder retornar no segundo momento. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Até logo.